Pessoal, urgente, esse pessoal não desiste mesmo. Acho que eles abriram mão do PL da Globo e entraram agora com um outro PL para enfiar mais dinheiro na extrema imprensa e deixando a cargo do governo decidir o que é conteúdo jornalístico. Eles querem enfiar agora, hoje, o PL 1354, querem aprovar a urgência e já votar o mérito no mesmo dia, sem debate nenhum, que é a remuneração de conteúdo jornalístico nas plataformas. Eu vou te explicar rapidamente o que é isso, só para você entender a gravidade. Todas as vezes que qualquer plataforma das redes sociais divulgar qualquer coisa que seja do jornalístico, de conteúdo jornalístico, a imprensa vai ganhar dinheiro sobre isso. Isso vai deixar mais caro o uso das plataformas de divulgação, mas não só isso. Deixa aberto o que é conteúdo jornalístico, que vai ser decidido depois pelo governo. O governo vai decidir o que é, o que não é conteúdo jornalístico e, obviamente, ele vai apreciar, vai agradar Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo, e o jornalismo independente vai ficar excluído. É o PL das fake news fatiado e eles vão tentar de uma vez agora, assim, enfiando goela abaixo, sem debate público, a aprovar durante o dia. O que aconteceu? Depositaram todas as fichas do PL da Globo, não deu certo, a gente mobilizou, e agora, no apagar das luzes, eles entram com 1354 para aprovar urgência e mérito no mesmo dia, enfiando mais dinheiro na Globo, mais dinheiro em Folha, Estadão, e deixando mais caro para o usuário final e deixando para o governo decidir o que é conteúdo jornalístico. É o monopólio da informação, dando dinheiro para a grande imprensa e o governo decidindo o que é o que não é jornal, o que é o que não é informação. Isso não pode passar. Divulga esse vídeo é curto justamente para ser divulgado. Vamos lutar agora, mobilização, PL 1354 não. Olha, não tá nem um pouco fácil ser um brasileiro, muito menos ser um brasileiro decente nesse momento. Em um só dia, e parece claro tudo coordenado, o Toffoli anulou todas as provas contra o Marcelo Odebrecht, o mesmo que tinha denunciado o Toffoli como o amigo do meu pai nos esquemas da Odebrecht. O Fachin aliviou a barra de Romero Jucá e Renan Calheiros, e o Dirceu também foi inocentado, né, na corrupção passiva em um dos casos da Lava Jato. Como se não bastasse tudo isso, que transforma em realidade aquela famosa cena da série O Mecanismo, do José Padilha, né, em que os corruptos comemoram quando o caso vai para o Supremo. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi absolvido por unanimidade em relação à cassação do mandato. E óbvio que isso parece orquestrado, porque o Moro foi lá depois e pagou um elevado preço moral pela sua absolvição. Ele disse que o nosso sistema judiciário é um orgulho, que foi uma análise independente e técnica e blá blá blá. Ou seja, Sérgio Moro teve que fazer acenos públicos aos seus algozes para ter o carguinho de senador preservado. Se não pode derrotá-los, junte-se a eles, não é mesmo? Óbvio que isso perante o Brasil decente pegou muito mal e o Sérgio Moro é uma espécie de boneco de cera hoje no Senado, né? Um eunuco invertebrado inofensivo, digamos assim. Por isso foi mantido lá, porque o sistema já entendeu que ele não oferece mais nenhum tipo de ameaça. Ele basicamente morreu por dentro. Preserva o cargo de senador, mas sem alma, sem vida, sem brilho nos olhos. Tudo isso é muito triste e é mais um capítulo sombrio de uma novela, ou melhor, de um filme de terror ou de uma ópera bufa com mistura de porno chanchada. O Brasil não é um país sério, é várzea, é um circo de horrores. E veja, eu não vou desistir da luta pelo país. E eu sei que a Rádio Auriverde aqui também não. Mas eu não vou condenar mais aquele que jogar a toalha. Cá entre nós, desanima muito. É preciso ter uma, digamos assim, inclinação à loucura para continuar apostando com alguma esperança no futuro desse país. Eu sei que hoje é um tom mais deprê, de desabafo, mas é porque a gente tem direito de vez em quando. O Brasil cansa. O Brasil cansa muito. E o sistema, claro, protege os corruptos. No Brasil,
o crime compensa. Infelizmente, compensa. Que ele tem. E é claro, a gente luta aqui pela liberdade na Gazeta do Povo a todo momento. É um assunto corriqueiro que o governo brasileiro tem cada vez mais tentado calar as redes sociais. E é claro, todo mundo que tenta falar algo que critique a atuação de Lula e os seus parceiros de governo. Então a gente vai continuar vigilante aqui o tempo inteiro. Inclusive, Karina Michelin, o deputado republicano lá nos Estados Unidos, o Jim Jordan, que assinou esse documento, descreve uma situação em que o FBI, a pedido do governo brasileiro, teria cooperado para monitorar os indivíduos americanos e, de alguma forma, tentando censurar a ação deles por lá, especialmente os brasileiros que residem nos Estados Unidos. É mais uma ação que a gente imagina orquestrada, está sendo investigado, mas é a cara desse governo brasileiro, né, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão. Boa tarde à nossa audiência. Isso que eu vou falar para vocês agora em relação a essa matéria, se for comprovada, ela é um escândalo mundial. Ela não é só um escândalo no Brasil. Isso daqui é muito grave, o que está acontecendo. Essa denúncia partiu a partir de uma ligação que o FBI fez para o Paulo Figueiredo há mais ou menos 3 semanas atrás, antes que ele fosse até a Câmara aí dos representantes dos Estados Unidos, para aquela famosa audiência, né, que os brasileiros iam até lá para testemunhar. Bom, o Paulo Figueiredo recebe um telefonema de um agente do FBI, que ele viu que era o número do FBI, fala que era do FBI, e praticamente ele diz ao Paulo Figueiredo que ele estava colaborando, né, só estava colaborando com o governo brasileiro. Isso daqui eu fiz questão de escrever para falar isso para vocês, porque é muito grave isso tudo que está acontecendo. Então, Paulo Figueiredo recebe uma ligação intimidadora, né, do FBI. Esse agente do FBI diz que estava trabalhando em cooperação com o governo brasileiro. Ele pergunta, o Paulo Figueiredo, se ele estava sendo acusado de algum crime, se tinha alguma coisa, e ele diz que isso tudo era o governo brasileiro que sabia, mas ele queria marcar uma oitiva com o Paulo Figueiredo. Então, veja bem aonde estamos pisando. Aqui nós temos praticamente um governo americano colaborando com um aparato de perseguição de outros países, e isso é fato. Então, aqui não é somente o caso das eleições brasileiras e do famoso... Começa ali com esse processo anticonstitucional das fake news, né? Que é isso daí que começa todo o envolvimento também ali com o FBI, que também vai ser investigado diante, né, desses pedidos aí, diante desse testemunho que o Paulo Figueiredo gravou, inclusive para o Jim Jordan, né, que está aí assinando esse requerimento de investigação. Isso vai ser investigado. Agora, o que nós queremos saber é o seguinte: quem são esses agentes de forma anticonstitucional e até mesmo uma colaboração que a gente pode observar que é clandestina e fora da lei, né, às margens da lei. Isso é gravíssimo, mas não só no Brasil. Repito, isso daqui é um escândalo mundial, realmente, se isso se comprova, se isso se verifica, o que está de fato acontecendo. Porque o governo americano, que aqui a gente não está falando do governo americano, a gente está falando de agentes do FBI que estão, né, sendo usados aí, que se propuseram a fazer esse tipo de trabalho, ou seja, de colaborar aí de forma clandestina para intimidar brasileiros em território americano. Mas isso, a gente sabe muito bem que o FBI também, se a gente lembra aí do senador Joseph McCarthy, né, já no ano de 1957, ele já acusava o FBI de colaboração, até mesmo de espionagem russa. Então, a história do FBI ela é muito complexa, tem os seus devidos pontos a ir a ser investigados, visto, porque
existe um aparato, como a gente chama, né, como hoje em dia existe uma linguagem mundial que define isso como o famoso deep state, né, que é o estado profundo, que são aqueles que trabalham nos porões aí para fazer o trabalho sujo, usando a instituição, usando o aparato aí dessas organizações para perseguir dissidentes. Isso, dissidentes ou opositores políticos, ou aqueles que criticam, ou aqueles que estão incomodando o sistema, o que for, nos moldes, digno dos moldes chineses e russos, né? Isso não tenha a menor dúvida. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ver, vamos observar quais serão os passos aí que serão dados através dessas investigações. O Jim Jordan está muito, se propôs a fazer essa investigação, ali dentro da Câmara já foi dada a largada a partir dessas denúncias que vêm sendo feitas através do Twitter Files, que revelou muitas coisas, e, pelo visto, provas e evidências existem bastante. Já se comprovam ali, desde desses famosos inquéritos da fake news, que muitas intervenções, né, e cooperações e colaborações obscuras e duvidosas, questionáveis, estão acontecendo com determinados órgãos de poderes. Então, que seja investigado, nós temos que contar o que está acontecendo de forma clara, objetiva, enfim, para que as pessoas entendam de fato o aparelhamento que vem sendo criado de forma perigosa, e isso sim pode ser considerado um verdadeiro atentado ao Estado democrático de direito. Isso não é nada republicano, isso é gravíssimo e isso é inadmissível, principalmente nos Estados Unidos, que considerado um país das liberdades e tudo mais, que os americanos estão realmente preocupados com o que está acontecendo de fato, e também para o Brasil, que hoje, que era considerado um país somente de terceiro mundo e corrupto, hoje já é considerado um país ditatorial. Então, que essa história seja escrita, que isso seja investigado e que os devidos processos legais corram, né, de forma lícita, aí diante de tantas denúncias e de tantos fatos a serem investigados, porque isso tem que acabar. Isso tem que acabar de uma forma ou de outra. Tão grave quanto mentir é omitir. Isso é algo que a imprensa brasileira faz com maestria. Ela não só solta fake news, como também tem agora a no news. No news é simplesmente não falar sobre o fato relevante, algo que está acontecendo, porque pode prejudicar a narrativa que eles tanto defendem, ou no caso, o governo que eles tanto defendem, afinal de contas é o governo que mais jorra dinheiro nos cofres e nas contas da imprensa brasileira, da extrema imprensa. Essa semana houve uma gigantesca manifestação, um protesto em Brasília. Você ficou sabendo? Não passou no Jornal Nacional, não foi dada devida relevância em nenhuma da extrema imprensa brasileira. Não passou no Estadão, no Folha de São Paulo, não vai passar no Fantástico. Mas foi uma gigantesca manifestação em protesto a esse governo da classe de trabalhadores que talvez a gente possa considerar a mais importante no nosso país, professores. Os mesmos professores que doutrinam seus alunos a votar nesse governo, o qual eles estão indo para as ruas protestar. Vai entender, né? Mas é aquilo, duplo pensar do George Orwell. Olha só, professores foram para Brasília para protestar contra o Lula, porque o Lula está destruindo as suas carreiras e não fez o reajuste salarial. Olha esse vídeo postado no... Greve continua, Lula, a culpa é sua, a greve continua, Lula, a culpa é sua, a greve continua. Os sindicatos de educadores de universidades federais. 56 faculdades estão de greve. E olha o que eles estão falando. Lula, a culpa é sua. 56 estão de greve. A maioria das faculdades no Brasil estão de greve funcionando de forma precária. E aqui para você ver o tamanho, a extensão dessa manifestação, não foi pequena, foi uma mega manifestação que eles fizeram nas ruas de Brasília. Dá uma olhada.
Uma multidão de professores se reuniu na capital federal para protestar contra a falta de reajuste salarial e as propostas insatisfatórias do governo Lula. Surpreendentemente, a grande mídia parece ter ignorado o clamor desses profissionais da educação, preferindo focar em outras pautas menos relevantes e praticamente fingindo que nada está acontecendo. Professores da UFSC, em assembleia no dia 20 de maio, rejeitaram a proposta do governo apresentada em 15 de maio, com 344 professores presentes. A principal reclamação é o reajuste zero para 2024, que não contempla aposentados e mantém uma reestruturação de carreira considerada falsa. A Assembleia também decidiu que o PROIFES não deverá assinar o acordo com o governo. Comentários nas redes sociais e em perfis de sindicatos mostram a insatisfação geral com o governo Lula. Professores destacam que a proposta do governo não atende às necessidades da categoria, que sofre com a defasagem salarial. Dá dó, né? Professores que fazem campanha para o Lula, para o PT, doutrinam seus alunos a votar na esquerda, a pensarem de forma... deturpam, né, a mente dos nossos filhos, agora estão revoltados porque a mesma ideologia que eles ajudaram a colocar no poder não valoriza esses profissionais. É tipo dar corda para aquela pessoa que vai te enforcar. E a falta de recursos para as universidades. Os professores chegaram a falar que querem boicotar as eleições de petistas nas capitais brasileiras. Imagina, passaram anos doutrinando a molecada a votar no PT e agora fala que não vai votar no PT? Em outubro, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Simpro-DF, também realizou uma Assembleia Geral com paralisação, somando-se à Marcha da Classe Trabalhadora. As reivindicações incluem melhores condições de trabalho e vida, além de remuneração adequada à valorização da educação pública. Enquanto isso, o governo mantém a postura rígida, conforme declarou o secretário de Relações do Trabalho, José Lopes Feijó. Não tem mais papo. Essa intransigência do governo reflete na contínua insatisfação dos professores que prometem manter a greve até que suas demandas sejam atendidas. Professores, deixa eu dar uma aula para vocês. Vocês que dão aula, eu vou dar uma aula para vocês. Ver se vocês entendem o que está acontecendo. Vocês ajudaram a colocar no poder uma pessoa que não tem responsabilidade fiscal, que gastou muito mais do que arrecada, quebrou o governo está sem dinheiro, porque ele quebrou o governo. 16 bilhões deu para a Lei Rouanet, para a lacrosfera. Para a educação, ele cortou verbas, quebrou o governo e agora não vai fazer nenhum reajuste no salário dos professores. E sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Se você conhece um professor, manda esse vídeo para ele. Porque esse governo sabe que a classe dos professores está tão ideologicamente sequestrada, é tão viciada nessa ideologia, que mesmo desagradando e não fazendo, chutando e cuspindo em vocês, eles sabem que vocês vão continuar doutrinando a molecada a votar no PT e no Lula e vão continuar propagando essa ideologia. É como se fosse um cachorro adestrado, que você pode bater e sabe que ele vai voltar para casa. É assim que o governo vê os professores do Brasil hoje. Uma classe que está tão imbecilizada de forma ideológica que eles podem chutar, cuspir, desmerecer, humilhar, que vocês vão continuar apoiando essa porcaria. É assim que o Lula vê cada um de vocês. Parabéns por terem feito um L. Parabéns mesmo. Um abraço. Saiu agora. Lula diz que deve vetar fim de isenção para compras de até $50 e diz que produtos são bugigangas. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a tendência é vetar o projeto que propõe a reintrodução do imposto de importação para compras de até $50 por pessoas físicas. Isso incluiria a taxação de sites estrangeiros como Shein e Shopee, caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Eu só me pronuncio nos autos do processo. A tendência é vetar, mas também podemos negociar, afirmou Lula no Palácio do Planalto. Embora não tenha um encontro marcado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir o texto, Lula se mostrou disponível para um eventual encontro. O texto estava previsto para votação na quarta-feira pelos deputados, mas foi adiado após um pedido do governo. O objetivo era evitar que o assunto fosse votado dentro do projeto de lei, que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação MOVER. A isenção do imposto de importação vinha desagradando aos varejistas brasileiros, que reclamam da concorrência desequilibrada com produtos importados. A Receita Federal, no entanto,
defendeu a manutenção da isenção para compras até o valor de $50, considerando a existência do programa Remessa. Como proibir pessoas pobres que querem comprar bugigangas, diz Lula. Questionado sobre a possibilidade de aceitar uma taxação menor, Lula destacou que há diversas visões sobre o tema. Ele ponderou que não pode impedir que pessoas pobres, meninas e moças comprem bugigangas. Eu sei, eu não sei. Cada um tem uma visão a respeito do assunto. Veja, quem é que compra essas coisas? São mulheres, jovens e tem muita bugiganga. Nem sei se essas bugigangas competem com os produtos brasileiros, nem sei, afirmou Lula, completando. Como você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças, que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, sabe? Lula também expressou sua disposição para conversar e encontrar uma solução que não prejudique nenhuma das partes envolvidas no tema. Arthur Lira defendeu o fim da isenção. A isenção também era defendida por deputados do PT, mas parte da base do governo, especialmente parlamentares próximos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerava que a retomada da taxação era necessária, não apenas para igualar os sites estrangeiros ao varejo nacional, mas também como instrumento de arrecadação. O projeto não especifica qual será a alíquota do imposto para compras abaixo de $50. Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara dos Deputados, chegou a defender o trecho da matéria em plenário e negou que fosse um jabuti. Em agosto de 2023, entrou em vigor o programa Remessa Conforme, do Ministério da Fazenda, que funciona por adesão. Com ele, o imposto de importação para compras de $50 foi zerado. Antes era de 60%.